Meu nome é Leonel Rádio, eu estou vereador em Porto Alegre. Chegou até mim uma série de mensagens de um grupo formado no Telegram e tem também no Instagram, bom, enfim, várias redes sociais, que é chamado Lugar de Criança na Escola. Esse é um slogan relativamente antigo que tinha como objetivo tirar crianças do trabalho infantil e colocar na escola. Ninguém é contra o retorno das crianças às aulas. É importante que a criança esteja na escola. É muito interessante que nesse momento, esses mesmos indivíduos que defendiam o homeschooling, que a criança deveria ser ensinada em casa para evitar a ideologia comunista nas escolas, hoje estão calados e estão defendendo que os professores voltem empurrados a dar aulas mesmo sem vacina e mesmo correndo grave risco de vida. Basicamente é isso. Sem vacinação, colocar professores em espaços fechados é colocar a vida desses profissionais em risco. E das crianças também, e dos familiares dessas crianças também. Ninguém menospreza o caos que nós estamos vivendo com essa pandemia. Muito responsabilidade de um presidente genocida e incompetente que não contratou a vacina quando deveria, que não levou a sério essa pandemia, que tratava como gripezinha e hoje nós estamos nesse caos. É importante que as escolas estejam abertas, fato. Mas no pior momento da pandemia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, isso não é possível. E é desumano que se tente forçar isso. Eu vou mostrar as imagens aqui dos prints que eu recebi de forma anônima. E é bom lembrar que nesse grupo, organizando essas ações, estão diversos parlamentares. Mariana Pimentel, Felipe Camozato, do Partido Novo, Fernanda Abate, do PRTB, Nádia Guerra, do DEM, entre outros, Fábio Osterman também, do Partido Novo, e os comentários feitos pelas pessoas nesse grupo aqui, que eu estou preservando os nomes, mas é muito triste. Lembrando que tarja preta são cidadãos que não são vinculados a partidos, laranja é um partido, verde outro, né? Vocês vão entender como é que a gente fez essa organização. Então vamos às mensagens que são... Eu acho muito triste, muito, muito. Eu não sei, o fascismo ele faz isso, né? Ele tira a humanidade das pessoas. Então aqui nós temos uma mensagem. Se você é contra a abertura das escolas, vem fazer home office aqui em casa, do tipo, venha cuidar do meu filho na minha casa. A situação está bem confortável para muitos professores. Salário garantido, as escolas... Salário garantido das escolas e dando aulas particulares individuais e para grupos por fora, ou seja... Para eles, a pandemia pode ser eterna. Aqui depois eles falam, né? Coloquem suas opiniões como pais lá na página do CEPERS, para atacar a página do CEPERS. Pelo visto, está muito mal informado. Deve ser alguma entrevista que estava acontecendo no dia. Bom, mas isso aqui é repugnante. Gente, tem um monte de professores querendo trabalhar e também estão sendo boicotados. Claro! Muitos professores são enganados por um discurso de que, nossa, minha filhinha está com a mochilinha toda pronta e está com saudade dos coleguinhas. É claro que as crianças querem retornar às aulas, é claro que é importante essa socialização, é claro que é importante ter contato com os professores, é claro que está tendo um prejuízo para essas crianças não estarem em aula, mas nós estamos numa pandemia. No meio de uma pandemia as pessoas estão morrendo em UTI sem atendimento. As UTIs estão lotadas, pessoas morrendo sem oxigênio. Porto Alegre é o epicentro desse caos. E querem justamente nesse momento empurrar professores para a morte. Ou crianças para serem infectadas. Boa parte das escolas públicas não tem condições básicas de saneamento dentro daquela escola. De dificuldades, né, de limpeza. Uma série de fatores. Aí querem colocar professores... funcionários dessas escolas na linha de morte. Sem equipamento, sem EPI, sem nada. Boa parte das escolas não tem. E ainda, a parte mais cruel. O sindicato patronal das escolas privadas parece que vai se reunir e analisar a situação. A ideia deles é suspender o salário dos professores. Monitorar quem não estão em aula e reduzir os salários dos que estão em ensino remoto proporcional às horas de aulas fornecidas. É isso que faz um sindicato patronal, aquele ignorante que diz, sindicato, tem que acabar com os sindicatos. Bom, todo sindicato de esquerda tá aí, ó. Isso é um sindicato patronal para quem não conhece. Parabéns, está apresentado.
para um sindicato patronal, e cá entre nós, olha, esse sindicato patronal das escolas particulares, uma das coisas mais abjetas que eu já vi, a prática deles. Aqui outro comentário de uma parlamentar: temos que começar a grudar no PSOL, que são eles que não querem as aulas. Sei que tem gente aqui no grupo que não quer se envolver com política, falou a parlamentar. Mas esta briga é puramente política. Esses partidos politizaram a doença, o tratamento, tudo. Ou entramos na briga com as mesmas armas ou vamos ser moídos. E isso ela postou logo que entramos em bandeira preta, que as UTIs estavam explodindo. Antes de chegar no 100%, 130%, 140%, como a gente já está. Antes de contratar containers, mas já avisado disso. E ela estava postando isso, a parlamentar. Essa última postagem eu vou ler primeiro lá embaixo, que diz o seguinte: se for proporcional, vou ganhar R$300. Falando sobre a questão ali que a gente tinha lido sobre o sindicato patronal querer cortar o salário dos professores. Dizendo assim, não trabalho, vão ganhar R$300. Ganham pouco, não trabalham, vão ganhar R$300. Não vai dar R$300 o trabalhinho deles. O salário, se for assim. Olha o que pensa essa gente sobre professor. Se reduzirem o salário dos professores estaduais, das professoras estaduais, elas vão pular e aí sim vão ser a favor da volta às aulas. Força essas pessoas a morrerem de fome, e daí é o que o governo faz, né? Não dá vacina, força as pessoas a morrerem de Covid e força as pessoas a irem para o trabalho, senão elas vão morrer de fome. Ou morre de fome, ou morre pela Covid. É a política dessa extrema-direita aí. Vamos ver outra aqui. Essa associação de mães e pais pela democracia é liderada pela fulana do PSOL, casada com fulano do PT. A associação tem meia dúzia de pessoas, mas como são associação, engrossa mais o caldo. Por isso formar associações de pais e mães que são a favor da escola aberta e sem partido é importante. Engraçado, quem está falando isso é uma partidária, é uma parlamentar que tem um partido, sabe? Acho muito engraçado, né? Sem partido a pessoa tem partido e aí defende que a ideologia tem... É muito louco isso, cara. É cínico pra caramba. Meu jurídico também está à disposição para todo tipo de auxílio. O jurídico do laranja aqui, né? Me parece que a prefeitura optou por não recorrer da troca de bandeiras porque os indicadores estão agudos. Não são os indicadores que estão agudos, a realidade é que está aguda. A realidade está aguda, não são os indicadores. As pessoas estão morrendo sem atendimento. Já estão escolhendo quem vai ir para UTI. Outros já estão morrendo antes de ir para UTI, nem tem chance. Não são? E aí a gente está debatendo isso, forçando professores a morrerem. Porque é isso basicamente que está sendo feito, né? Então, mesmo recorrendo, não devem ter visto a perspectiva do Rio Grande do Sul concordar com mudança. Ele está falando da prefeitura. Optaram, portanto, a lutar pela cogestão e a tentar a mudança de entendimento do Estado sobre a educação independente da bandeira. Engraçado, né, cara? A gente tem um colega parlamentar lá na Câmara de Vereadores que deu uma entrevista emocionante falando da realidade da Covid, das pessoas que ele viu morrendo, da situação que ele passou lá dentro. E outros colegas aqui parece que tem mínimo de empatia pelo que está acontecendo. O Leite está muito longe de entender a nossa realidade. A RBS só diz para não voltar. Mas é claro, a RBS está dizendo o básico. Os simples CPRs que estão ditando o tom. Agora nós precisamos ditar o tom da morte. Ser ditado por vocês é morrer. Mas concordo que quanto mais parlamentares e partidos vocês tiverem ao lado, melhor. Claro que vão votar depois essas pessoas, né? Por isso que estão fazendo isso. Porque tem um número X de pessoas que quer a volta às aulas, independente de morrer professor ou não. E vão ser eleitores cativos dessas pessoas aqui, né? Ninguém faz nada sozinho. Pô, essa frase é minha. E a pressão política será fundamental para mudar o entendimento do tema junto ao governo estadual. Vamos exercer pressão em nível municipal primeiro, mesmo porque eu bati tanto no Leite que ele não me receberia. Eu não receberia também. Sem associação que pode ser criada de hoje para amanhã, não serão ouvidos. É assim que as coisas são. Mesmo assim, continuo defendendo que vocês devem se organizar em uma associação mesmo sem CNPJ. Por quê? Não era até o Leite inventar que é. Agora o Melo vai precisar negociar isso. E para vencer é preciso muita pressão da nossa parte sobre a cogestão. Penso que manifestações nas redes sociais, dos tomadores de decisão e de veículos de imprensa, expondo a demanda, ajuda a mostrar o volume de pessoas que estão engajadas no tema e a relevância do mesmo. Junto a isso, nunca é demais oficiar e pensar em outros atos, né? Fazendo as pressões aqui. Daí falando sobre a manifestação, como deveria ser sem aglomerações, para não dar ideia de que eles querem ser
coniventes com a situação que está acontecendo da Covid. Mas são, né? Muito. Aglomerar, eles não estão nem aí, não usam máscara, não são contra o distanciamento, não querem vacina, né? Não consigo entender. Outro assunto do mesmo nível dos queimados. Muitas crianças estão sofrendo acidentes e atolando as odontopediatrias. Deve ter alguma aqui para falar do assunto. Alguma técnica, né? Alguma pessoa que saiba sobre o assunto. Mas daí eu fico pensando, né? Esses pais são tão competentes, são tão vinculados aos seus filhos, que em tese, porque está sendo dito aqui, que eles estão em casa e mesmo assim tem vários acidentes com crianças. Significa que esses pais não estão cuidando dos seus filhos como deveriam. Isso é uma reflexão que tem que ficar. Por quê? Se estão em home office, se estão, né, se sentindo prejudicados porque seus filhos... E aí os filhos se acidentando, isso é responsabilidade dos pais também. E eu não estou falando daquele pai e daquela mãe que tem que pegar ônibus lotado, porque a prefeitura não aumenta o número de ônibus, que tem que continuar trabalhando mesmo no ápice da pandemia porque não tem auxílio emergencial, não tem renda básica, não tem nenhuma garantia porque foi quebrado o sistema de garantias que tinha nesse país. Regime, né, a gente tinha toda uma legislação que protegia os trabalhadores, que foi desmontada desde 2016 para cá. E a situação é essa. Agora ninguém consegue mais dar o mínimo de respaldo para os trabalhadores e trabalhadoras. Mas agora, esse grupo aqui que está falando, muitos deles ali não precisam pegar ônibus. Tem uma outra situação. Então fica a reflexão do que está acontecendo com as crianças, que cuidado esses pais estão tendo com suas crianças. Aqui falam sobre o Farroupilha, sobre o Colégio Farroupilha, criticando o Colégio Farroupilha por ter fechado. Daí é informado ali que foi um oficial de justiça, porque não poderia descumprir uma ordem judicial. Me somo aos colegas vereadores no apoio a esta causa. A ótima notícia da PGE recorrendo, mas temos que pressionar mesmo. Bom, a PGE perdeu, né, no STF. As aulas não podem voltar. Reforço também a sugestão para que aumentemos a representatividade desse grupo perante governos e imprensa. CPERS e essa Associação de Pais pela Democracia são uma vergonha. Vergonha são vocês, né, cara? Isso não existe, mas muitos estão dando aulas particulares e ganhando mais que se voltarem. Covid só pega na escola, foi um deboche. Imagina o cara ganhando mais no meio da pandemia. Para ele, isso dura para sempre. Eles estão só preocupados com o salário, em ferrar o professor, em prejudicar o professor. Quero ver qual vai ser a desculpa que ele falou sobre uma matéria. Para voltarem a trabalhar depois de vacinados, já que o ministro da Saúde vai incluir professores como prioritários. Bom, o ministro da Saúde não sabe onde fica o Amazonas e o Amapá. Ele não sabe se é Amapá ou Amazonas. Já desmentiu várias vezes no dia seguinte aquilo que ele falou. Então, quer dizer, duvido que ele vá vacinar professores, mas se vocês quisessem mesmo que voltasse às aulas, no mínimo tinham que vacinar os professores, já que para vocês tanto faz, as crianças vão infectar os avós, os tios, os pais, tranquilo. Aí é o problema de cada um, né? É grave, mas o que eu vou fazer? Agora, colocar os professores e professoras e funcionários de escolas na linha de frente, sem nenhuma garantia, para eles ficarem trabalhando lá e para vocês não cortarem o salário deles, isso aí é quase homicídio, né, cara? Eu vejo dessa maneira, assim. A desculpa será que a vacina não cobre a mutação perfeitamente. E é verdade, né? Isso já tem pesquisas demonstrando. E isso levará meses. A alteração na lei Osterman é fundamental, senão eles não voltam tão cedo, talvez leve anos. Então o Fábio Osterman, que tem também seus interesses eleitorais, né, totais. Por sinal, a única coisa que eu gosto do Fábio Osterman é porque ele é a favor da legalização da maconha. Eu acho um debate bem interessante. Mas o senhor aí que gosta do Fábio Osterman, que nossa, ele vai transformar né, as aulas em atividade essencial... Sabe por que ele deve querer fazer isso? Porque ele quer que as crianças voltem para a escola. E na escola comunista, a maconha corre solta. Então ele está pensando no público dele. É assim que vocês pensam, né? É dessa maneira que vocês pensam nas pautas, né? Então tá aí, ó. Fábio Osterman tá nesse time. Vamos jogar, vamos falar bobagem, vamos falar bobagem. Aí complementam aqui, cara, é muito revoltante. Muito mesmo. Isso, a desculpa será a de que demora tempo para desenvolver imunidade, isso depois da segunda dose, depois que não cobre determinada cepa, dizendo que os professores vão estar sempre dizendo que não estão protegidos o suficiente porque são um bando de degenerados, vagabundos, né? O governo não vai
nem recorrer para mim, ao invés de abrir leitos, ele triangulou com o judiciário para diminuir custo político. Claro, é que vocês não veem a realidade, vocês acham que a realidade não existe. Estão brincando com as crianças, violência do judiciário contra nossos filhos. Engraçado, isso que vocês estão fazendo não é violência, né? Nem contra as crianças, nem contra os professores. Ficar jogando professores contra crianças e vice-versa não é violência para vocês. Agora que saíram alguns infiltrados, vou entrar no assunto de novo, insistindo de novo na questão do salário. O que está segurando o apoio aos sindicatos é a renda dupla dos professores com aula extra que as famílias estão pagando no desespero. Eu não contratarei aula em casa. Caso contrário, esses sindicatos irão prejudicar as crianças até o final do ano ou mais. Engraçado que o sindicato, que é o patronal, não tem problema em prejudicar os professores. Se fosse possível reduzir o salário dos que querem ficar em casa, o problema se resolveria rapidamente. Morram. É mais ou menos isso. Morram. Morram de fome ou morram de Covid. Ponto. Descartáveis. Concordo plenamente. O sindicato patronal das escolas tem que buscar a suspensão do pagamento dos salários. Isso aí. Cara, eu não. E aí a gente vai pro mundo real agora, que é a tristeza, né? Que é aqui, ó. Esse professor voltou às aulas. Em outra cidade, mas é pra gente saber o que acontece. Aí o Vitor Barão coloca aqui. Esse é o depoimento do William contando como pegou o Covid. Foi infectado justamente quando foi autorizado o retorno às aulas. Na ocasião, mães, pais e professores foram contra. O Ministério Público também. Mas a prefeitura da cidade lá, né, tinha uma ideia melhor. O William faleceu ontem de Covid-19. E a última mensagem do William é essa aqui. Testei positivo para Covid. Uma outra colega do mesmo setor e turno na escola também testou positivo. Ambos estávamos negativos naquele teste que a prefeitura nos obrigou a fazer na volta às aulas. Quem vai trazer de volta a vida do William? E de tantos outros professores e professoras que vieram a óbito por causa da Covid nessa lógica de volta às aulas? Quem? Quem vai confortar essa família? Aqueles que queriam tirar o salário dos professores para fazer voltar na marra? Sem vacina, é isso? É muito revoltante. E aqui uma realidade do Rio Grande do Sul. Região perde 4 professores para a Covid em menos de uma semana. Em uma semana, 4 professores. Internações de crianças com Covid-19 crescem após a volta às aulas. Isso lá em São Paulo. Pelo menos 3 professores morreram com Covid-19 após a volta às aulas nos Estados Unidos. Isso uma semana, assim, né? Isso lá no início. Professores do Chile pedem suspensão de aulas após aumento de contágios da Covid-19. Sindicato denuncia a morte de 20 professores por Covid-19 após a volta às aulas em São Paulo. E aqui é a realidade, né? Bolsonaro recusou 3 ofertas de vacina. 160 milhões de doses a gente já poderia ter. Metade desses problemas poderiam estar resolvidos. Mas a gente está debatendo isso agora. Cresceu muito o número de jovens em estado grave e temos que escolher quem vai para a UTI, diz o diretor da Santa Casa de Porto Alegre. Isso já foi dito pelo Hospital de Clínicas, já foi dito pelo Moinhos de Vento. Em Porto Alegre. Tragédia anunciada, os fatores que levaram a região sul ao colapso com mortes por Covid. Isso aqui é da BBC. Pacientes são entubados na emergência e morrem lá mesmo. O colapso da saúde em Porto Alegre, onde o hospital aluga container para acomodar mortos. Então, pessoal, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu acho criminoso os argumentos. São criminosos esses argumentos contra os professores, contra os profissionais da educação. São desumanos, mexem com o salário, xingam, são cínicos, porque eu tenho certeza que vários desses aí que estão nesse grupo vão lá para a professora. Meu filhinho tá com a mochila toda pronta e não pode ir para aula, tá com tanta saudade dos coleguinhas. Depois vai lá para o grupo dizer que o professor é vagabundo, tem que cortar o salário, mexe com o emocional dos professores, com o emocional das crianças. Como eu já disse, ninguém é contrário, ninguém está dizendo que não está tendo prejuízo para as crianças, que não está tendo prejuízo para os pais onde que não tem com quem deixar seus filhos. Não é nada disso, mas a gente está na fase mais crítica dessa pandemia e Porto Alegre hoje é o epicentro global, talvez, dessa doença maldita. Então defender o contrário é defender a morte, é jogar as pessoas para a morte. Isso a gente não pode aceitar. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Muito obrigado.